Sabe quando a gente olha para um teclado de piano? Parece tão simples, né? Você aperta uma tecla e sai um som. Mas por trás dessa simplicidade toda, existe uma busca de séculos por algo profundamente humano, a capacidade de se expressar. E essa jornada não só criou instrumentos incríveis, como transformou a música para sempre. Para a gente entender essa evolução, o ponto de partida é bem direto. Pense em qualquer instrumento de teclado, do órgão de igreja ao piano de cauda. Basicamente, todos eles fazem som de um de três jeitos: ou soprando ar, ou beliscando uma corda, ou batendo numa corda. É isso. A base de tudo está aí. E a grande virada, o momento que muda o jogo, acontece justamente na passagem de beliscar para bater. Então, vamos viajar para essa era, a era de beliscar as cordas. Durante séculos, o rei absoluto dos teclados foi o cravo, um instrumento com um som, nossa, imponente, grandioso, mas que escondia uma frustraçãozinha secreta para quem tocava. O som do cravo era, sem dúvida, a trilha sonora da era barroca. Aquele timbre bem metálico, super cristalino, era isso que ecoava nos grandes salões da nobreza europeia. Era o som da sofisticação, do poder daquela época. E como é que ele funcionava? A ideia era genial de tão simples. Imagina só, cada tecla que se apertava levantava uma alavanca. Na ponta dela tinha um plectro, que é basicamente uma palhetinha, tipo de violão, que, plec, beliscava a corda. O som saía na hora, super preciso. Só que é aí que morava o problema. E o problema era exatamente este. Não importava se o músico tocasse a tecla com a maior delicadeza do mundo ou com toda a força. A palhetinha ia beliscar a corda sempre do mesmo jeito. O resultado, o volume era um só, sempre o mesmo. Não tinha nuance, não tinha emoção. Era um som reto. Essa falta de dinâmica acabou gerando aquela famosa queixa. O cravo não tem alma, pois fala sempre com uma só voz. E faz todo sentido. Os músicos queriam o que a voz humana ou uma orquestra fazem, sabe? Começar num sussurro, ir crescendo, crescendo e de repente explodir em som. Eles queriam esse poder na ponta dos dedos. E essa busca por mais alma, por mais sensibilidade, levou a outra invenção. Um instrumento que era quase o oposto do cravo, o clavicórdio. E ele foi a primeira janelinha que se abriu para o futuro da expressão na música. Aqui a abordagem era completamente diferente. Em vez de beliscar a corda, uma pequena lâmina de metal, a tangente, subia e batia na corda por baixo, ficando em contato com ela. Essa pequena mudança alterava tudo, porque pela primeira vez, a força do toque realmente importava. Então, olha que interessante. O clavicórdio resolveu um problemão, mas criou outro. Ele tinha a alma que faltava ao cravo, permitia controlar o volume e até fazer um tipo de vibrato. Mas o som era baixinho. Muito baixinho mesmo, se perdia em qualquer sala um pouco maior. Ou seja, o mundo da música tinha um instrumento com alma, mas sem potência, e outro com potência, mas sem alma. O desafio era juntar o melhor dos dois mundos. E aí, o palco estava montado. O mundo da música estava pronto para uma invenção que finalmente uniria a potência do cravo com a alma do clavicórdio. A revolução da dinâmica estava prestes a começar. Foi lá por volta do ano 1700 que um construtor de instrumentos italiano, um homem chamado Bartolomeo Cristofori, apresentou ao mundo a sua solução. Ele batizou sua criação de gravicêmbalo com piano e forte, um nome comprido, né? Mas que significa literalmente cravo com suave e forte. O próprio nome já era propaganda, era a descrição exata da sua grande inovação, a capacidade de tocar fraco e forte. E aqui a gente vê o pulo do gato tecnológico. A gente sai da palhetinha que belisca e entra um mecanismo super complexo de martelos. A grande sacada do Cristofori foi o mecanismo de escape, um sistema que fazia o martelo bater na corda e recuar no mesmo instante, deixando a corda livre para vibrar. Genial! E foi esse sistema engenhoso que finalmente criou a conexão que os músicos tanto sonhavam. Agora sim, a força e a velocidade do toque se traduziam diretamente no volume e na cor do som. Pela primeira vez, era possível de fato cantar com os dedos num teclado. Mas a invenção do Cristofori foi só a ponta do iceberg. A partir dali, o piano entrou numa espiral de evolução tão rápida que mudou o curso da música para sempre. Nos 150 anos seguintes, foi uma inovação atrás da outra. Pedais para sustentar ou abafar o som, mecanismos mais ágeis para tocar notas super rápidas e, principalmente, as estruturas de ferro, que permitiram esticar muito mais as cordas e gerar um som muito, mas muito mais potente. Cada passo era em busca de mais poder e mais expressão.
E claro, com esse novo poder em mãos, compositores geniais como Beethoven e Chopin mergulharam de cabeça. Eles puderam criar universos sonoros inteiros. A música agora podia ter contrastes dramáticos, indo de um sussurro melancólico a uma explosão de fúria, tudo num único instrumento. E assim, do simples sopro em um tubo de órgão à complexa mecânica de um piano moderno, a história do teclado se revela. É, no fundo, a história da tecnologia e da engenhosidade humana trabalhando juntas por um único objetivo, a mais pura expressão artística. O mais incrível é que essa busca nunca termina, né? Hoje, com os sintetizadores e controladores digitais, essa jornada por novas formas de expressão continua a todo vapor. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Qual será o som que a próxima geração de inovadores está buscando criar agora?